rapidinho. E estamos aqui essa noite para começar o mês rosa. Saímos do mês amarelo, mês da ansiedade, da preocupação de pessoas, onde muitas pessoas, em função da própria ansiedade e da falta de paz, acabam desistindo da vida. Isso aconteceu, infelizmente, muitas vezes aconteceu nesse mês aí. Eu conversava com mais alguém essa semana e essa pessoa me falava da sobrinha de um amigo ainda jovem, que acabou desistindo da vida. Isso é mais um sinal de que nós, como igreja, precisamos nos mover, precisamos sermos ágeis, porque o vazio existencial que assola a humanidade, ele é gritante, gente. Essa oscilação em todos os aspectos da vida. A gente sabe que a palavra de Deus, ela nos orienta sobre isso, né? E, por exemplo, economicamente a nível de mundo, muito se fala sobre o poderio financeiro da China, que veio numa crescente avassaladora. Mas olha só, nos últimos dias agora, os comentários são que muita coisa era maquiada. Muita coisa era colocada em panos quentes, sinal de que daqui a pouco pode haver um sacode na economia mundial. Quer dizer, não se tem segurança de quase nada nesse mundo. E aí, até o Lucas foi muito feliz aqui com essas aplicações à palavra de Deus, né? Ser humilde, ter essa disposição para ouvir o Senhor, para vivermos com sabedoria, porque está muito fácil ficar ansioso. Em casa, família, finanças, saúde, emprego. Gente, o negócio está ficando sinistro, cada vez mais sinistro. Mas glórias a Deus que nós temos uma direção. Nós temos a palavra do nosso Deus para nos orientar. E em todos os momentos, momento de ansiedade, momento de crise, tá entendendo? Para lidar com dinheiro, para tudo nós temos a palavra de Deus nos orientando. Inclusive, só mais um toquezinho nas finanças. Eu ouvi essa semana alguém falando, né, de que homens bem-sucedidos financeiramente, eles dificilmente tomam decisões sozinhos. Geralmente, eles se cercam de pessoas com mais inteligência do que eles, que sabem coisa que eles não sabem. Isto é, tem humildade, Luquinhas, humildade para ouvir, tá entendendo? Para quê? Para que as suas decisões sejam as mais sábias, as mais assertivas possíveis, e sejam homens bem-sucedidos. Mas olha só que interessante, eu ouvi isso de um consultor financeiro, mas a palavra de Deus, a palavra de Deus que nós temos, que deve estar no nosso coração, temos no nosso celular, temos no nosso livro sagrado, tá entendendo? Mas que na essência deve estar no nosso coração, ela já está nos instruindo, de como nos conduzir com sabedoria. Que possamos ser tais pessoas, queridos, que prestam muita atenção naquilo que a palavra de Deus ela diz para nós, viu, queridos? De maneira que não aconteça conosco aquilo que está escrito lá em Tiago. Tiago diz que tem uma turma, gente, que tem um grupo de pessoas que eles até ouvem a palavra. Está entendendo? Eles até ouvem, são bons ouvintes, eles gostam de ouvir a palavra, porque quando eles ouvem a palavra, eles se sentem tão bem. Mas só que, logo depois, eles esquecem,
eles não a colocam em prática. E aí Tiago escreveu dizendo: gente, tais pessoas é como alguém que se olha no espelho e quando vira as costas já esqueceu do que viu, já não lembra de mais nada. Que não sejamos nós membros desse grupo, né, de apenas bons ouvintes, mas que a palavra de Deus ela possa encontrar lugar no nosso coração, né, e produzir a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Interessante, porque quando você diz amém, ou quando você diz aleluia, ou quando você diz glória a Deus, sabe o que é que você está dizendo, meu irmão? Que esse assunto tem a ver contigo. Está entendendo? Que você está entendendo que é para ti e você está pegando. Mas quando você ouve dizer que o céu está aberto, você está ali, quer dizer, isso não tem nada a ver contigo. Isso não te interessa, em outras palavras, sabe? É como se você dissesse isso: não estou interessado em céu aberto. As bênçãos de Abraão, elas estão sobre nós. Quando você diz amém, você está dizendo: tem a ver comigo, elas estão sobre a minha vida. Não é comigo que estão falando, está entendendo? Então é interessante isso, viu, querido? Essa tua conexão, à medida que a gente compartilha e reflete sobre a palavra do Senhor. E olha, esse mês aqui, ele foi muito interessante. Eu estava dando uma revisada aqui no nosso aplicativo, as palavras desse mês. As palavras desse mês para nós como igreja, para a nossa vida prática, né? Lá no primeiro final de semana de setembro, a palavra cadê os trabalhadores, hein? Nos desafiando a ter posicionamento em Deus, né? Sermos pessoas praticantes daquilo que nós ouvimos no Senhor. Cadê os trabalhadores? Depois, no fim de semana seguinte, o pastor Emerson falando sobre as marcas de uma igreja bíblica e relevante. Uma igreja onde as pessoas, onde os seus membros, eles servem com os seus dons. Esta era uma marca de uma igreja bíblica e relevante, uma igreja onde cada membro, ele tem valor e ele demonstra o seu valor. Ele não fica esperando ver as coisas acontecer, né? Mas ele está lá, ele viu algo por fazer, não, conta comigo, eu posso fazer. Como alguém me falou essa semana aí, pastor, lá na nossa célula, nós estamos sabendo aí de umas situações, tá? E nós já estamos conversando com alguns irmãos aí, porque nós queremos fazer isso, só queremos a tua bênção. Eu só levantei as mãos e disse: glória, é o céu se movendo, aleluia. Marcas de uma igreja bíblica. Aleluia. Ei, Roselei, glória a Deus. Que mais irmãos me procurem para me dizer isso. Pastor, nós estamos vendo que ali não estava meio torto ali, nós já estamos nos mobilizando para ir lá e resolver isso aí. Poderoso isso aí. A segunda ministração, né? Depois nós tivemos abra a porta do seu coração, né? Michael estreando, ministrando a palavra no mês de setembro, e foi poderoso para uma estreia, hein, gente? Gente, parecia assim, eu estava dizendo, conversando com o Jonatas lá em casa hoje de tarde. Por exemplo, na Europa tem grandes times de futebol, Real Madrid, Barcelona, é time que dificilmente perde, né? Dificilmente perde para alguém. Só que tem um detalhe: quando perde feio. Real Madrid tomou 5 há poucos dias de um time da Colônia, lá da Espanha. Barcelona tomou 4 hoje, do outro timezinho da Colônia, né? Parecia a estreia do Michael aqui, né? Rapaz, de lavar a alma, hein? Neri? Foi de lavar a alma, glória a Deus. Quer dizer, gente, Deus, os céus está falando conosco. Nós precisamos prestar atenção e trazer isso para a nossa vida prática. E semana passada, ansiedade e descanso.
Aleluia. Só há uma forma de descansar para um filho de Deus. Só há uma forma, é estar em Cristo. É estar em Cristo. Isso faz pensar, meu irmão, se você tem uma vida meio ansiosa, geralmente pessoas que têm vício é reflexo de ansiedade. Está entendendo? Senão que está faltando Cristo nessa vida. Está faltando mais de Jesus aí. Está entendendo? Outras comem compulsivamente. É reflexo de ansiedade. Está faltando mais Jesus aí também. Está entendendo, meus irmãos? Precisamos. Por isso que você precisa estar atento para ver o que o Espírito está dizendo à igreja. Para quê? Para aquilo que tem a ver com você pegar. Isso aqui é comigo. Isso aqui eu preciso levar para minha casa. Eu preciso levar para minha vida. E deixar essa palavra ser aquilo que Davi falava. Davi dizia: Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Uau! Minhas semanas são diferenciadas, meus dias são únicos, porque eu não ando no escuro, eu tenho uma lâmpada, eu tenho uma luz, que é a palavra do Senhor. Mas nós vivemos dias de muitas distrações, muitas distrações, e aí facilita que as aves venham e comam. Faz com que muita da semente da palavra ela caia em corações cheios de erva daninha. Que erva daninha, pastor? As distrações aí de fora. Está entendendo? Tanta coisa. E aí a palavra, ela não produz, ela não encontra espaço para desenvolver raiz e produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Mas em nome de Jesus, nós estamos no ano da restituição. Esse é um ano que vai terminar em nome de Jesus de uma forma diferenciada nas nossas vidas. Você concorda comigo? Meu querido, até um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje. A nossa ênfase desta semana: restituídos pela honra. Restituídos pela honra. E vamos pegar um gancho na situação que o Jorge Roberto se valeu, que está lá em Gênesis capítulo 25, versos 27 ao 39. Gênesis 25, versículos 27 ao 34. Restituídos pela honra. Olha o que diz aqui. Cresceram os meninos Esaú e Jacó. Esaú era perito caçador. Era homem do campo, era grande, era forte. Jacó, porém, era mais pacato. Habitava em tendas. O pai Isaque amava, tinha uma predisposição, tinha uma preferência por Esaú, caçador, grande, peludo, forte, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, a mãe, porém, amava o mais frágilzinho, o mais pequeno, o coitadinho, poderíamos assim, quem sabe até pensar, chamado Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, feito uma comida saborosa, quando esmorecido, cansado, chegou do campo Esaú e lhe disse: meu irmão, eu te peço, por favor, deixa eu comer um pouco dessa comida, pois eu estou esmorecido, eu estou enfraquecido, cansado. Disse Jacó: é o seguinte, eu até deixo tu comer, mas o direito de primogenitura que é teu, o direito é teu. Eu quero que tu me venda, eu quero que tu transfira para mim o teu direito de primogenitura.
Ao que Esaú respondeu: estou quase morto de fome. Estou literalmente morrendo de fome. De que me adianta? Que proveito tem esse tal direito de primogenitura na minha vida, no estado que eu estou, faminto? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Jacó era esperto. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Esse aqui é um texto, meu querido, muito intrigante. Esse texto aqui. Sabe, na minha infância, e certamente aqueles que nasceram de 65 para baixo, né, que isso aí era mais evidente, né, nessa turma que nasceu ali 69 talvez, mas de 65 eu sei que era comum quem nasceu para lá. Não é o teu caso, tá, Marcelo? Não é o teu caso. Aquela coisa, por exemplo, quando a gente ia na casa do avô da gente, a gente chegava lá, o avô estendia a mão, a gente pegava a mão do vô, o irmão Hugo, e beijava a mão do vô. E a gente não dizia boa tarde, vô. A gente não dizia bom dia, vô. A gente dizia bênção, vovô, bênção, vó. Isto era quando a gente chegava e quando a gente saía. A gente beijava a mão e dizia benção, vó. Deus te abençoe, meu filho. Uau, na minha infância, eu carrego essa marca. Meus irmãos, e dentro desse olhar, algo muito que faz muito bem ao coração da gente, de qualquer pessoa. Por exemplo, quando você vai fazer uma viagem, você vai para um lugar distante, hein? E aí você está saindo. Todos que estão aqui é porque são filhos de alguém, não é verdade? Você ouviu do seu pai ou da sua mãe dizendo: meu filho, Deus te abençoe nessa viagem. Boa viagem para ti, meu filho. Deus te abençoe. Como é bom ouvir isso. Como faz bem para o coração da gente. Outra coisa, como é bom quando a gente começa algo importante na vida, também debaixo da bênção dos nossos progenitores. Como é bom começar algo importante, algo decisivo na vida, né? Abençoado pelo pai, abençoado pela mãe. Ir para uma faculdade, hein? Quem está lá, hein, Betinho? Betinho viveu isso aí, né? Quem está lá levando o filho, cheio de orgulho, cheio de satisfação, hein? Como é bom para um filho começar uma caminhada desta forma. Começar um negócio, sabe? Começar um negócio em família. Ali está o pai, ali está a mãe, abençoando, torcendo, acreditando. Sabe, queridos, é possível fazer tudo isso sem a bênção dos nossos progenitores. Mas uma coisa você pode ter certeza: é muito melhor quando a gente faz com a bênção dos nossos progenitores. Sabe, o nosso pai, ele pode não nos dar um carro, o nosso pai pode não nos dar uma casa, pode não nos dar uma faculdade particular, mas quando o nosso pai, nossa mãe estão lá para nos abençoar, queridos, pode ter certeza, em nome de Jesus, você vai conquistar tudo isso. Tudo isso você vai conquistar. Porque as portas estarão abertas para você ser uma pessoa muito bem sucedida. Sabe, e nos tempos bíblicos,
Essa questão da bênção paterna, ela tinha uma profundidade maior. Ela tinha um peso que era muito maior. Como eu falei para vocês, né? Quem era da década de 60 e poucos, né? Quer dizer, 60 e poucos anos mesmo, né? Aleluia! Então, nos tempos bíblicos, isso mais ainda, muito mais ainda, onde o filho mais velho, ele tinha, queridos, direitos muito especiais e exclusivos que só filho mais velho recebia numa família. Ele era tratado diferente em relação aos demais filhos, por ser o primogênito. A primeira delas, olha só, o primeiro grande benefício de ser o filho mais velho, ele tinha direito a receber herança dobrada. Está entendendo? Vai dividir a herança entre 4 filhos, 25% para cada um. Não. O filho mais velho vai receber o dobro. E o restante vai ser dividido entre os demais. Tá? Outro detalhe, o filho mais velho, ele recebia poder sobre a família, porque ele se tornava o líder, o chefe daquela família. Mais ainda, esse filho mais velho, ele recebia também, além de poder financeiro, poder sobre a família, ele recebia o poder de representar a família diante de Deus. Ele recebia uma herança espiritual. Tinha algo espiritual embutido naquilo que recebia. Sem contar muita honra, prestígio e respeito diante da comunidade. Olha só. E aqui nós estamos falando de 2 irmãos. 2 irmãos, queridos, que seguiram por caminhos completamente diferentes um do outro, tá? E tudo começou não porque um nasceu primeiro que o outro, tá? Que é impossível nascer os 2 juntos, sempre um nasce primeiro que o outro. Não foi por causa disso, mas foi simplesmente, olha só, porque um deles não valorizava a bênção de Deus. Simplesmente ele vulgarizava as bênçãos que ele, como filho primogênito, tinha. Ele não valorizava. E o outro, meus irmãos, olha só, o outro, menorzinho, frágilzinho, nem era o preferido pelo pai, não era o queridinho do pai. Só que tem um detalhe, no coração dele, era tudo que ele desejava, era tudo que ele queria, minha gente. Ele queria a bênção. E aí, meus irmãos, nós podemos tirar algumas lições muito interessantes dessa história. Um tem e não valoriza, e o outro não tem. Ele não merece, ele não é digno, ele não tem tamanho para isso, mas é tudo que ele sonha. A bênção da primogenitura, a bênção do seu pai. Primeira coisa, primeira lição que nós podemos tirar aqui, queridos, da lição desses 2 irmãos, em cima da vida de Esaú, é que Esaú, ele desprezou a bênção através de uma decisão insensata, através de uma decisão impensada. Uma decisão. Olha só, ele é caçador, ele está acostumado a caçar, ele é forte, não era difícil encontrar caça, está entendendo? Era característica dele.
Só que naquele dia, ele trabalha e não consegue nada. E aí ele volta para casa exausto, esgotado, estressado, enfraquecido, faminto, cobiçoso, esfomeado. Está entendendo? E aí, nesse estado de espírito que ele está, a Bíblia diz que ele sente o cheiro de uma comida gostosa preparada por seu irmão. Ele sente algo prazeroso ao seu paladar. Quando eu penso nisso, eu lembro, sabe do quê? Conexão inteligente. O que diz o conexão inteligente? O caminho do pecado. O caminho que nos tira do propósito. Por quê? Tudo que vem do maligno vem de fora para dentro. Mas tudo que vem de Deus vem de dentro para fora. De fora. Esse é um homem abençoado. Este é um homem privilegiado. Esse é um homem que tem promessa. Tá entendendo? Mas diante de uma situação, algo que vem de fora, algo natural, que toca na sua alma. Toca na sua alma, nos seus sentidos naturais, meus irmãos. Uau! Sabe o que isso significa? Sabe o que o cheiro da comida significa aqui, meu irmão? Representa as tentações desta vida. O cheiro da comida aqui, meu querido, representa os prazeres momentâneos que podem nos afastar do propósito de Deus. Infelizmente, pelo estado que ele estava, pela necessidade desse homem, a Bíblia diz que o estômago dele falou mais alto do que o bom senso, inclusive do que o espírito. Por causa da necessidade, a demanda que ele tinha, ele precisava, era uma exigência que ele tinha, uma necessidade, uma carência física, que sufocou a voz de Deus no coração de Esaú. E por quê? Esta necessidade sufocou a voz de Deus no seu interior. A Bíblia diz que ele trocou uma grande bênção, bênção desejada, bênção sonhada, por algo fútil, por algo insignificante. Sabe, queridos, não é diferente nos nossos dias. Quando nós também nos deixamos levar pela fome física, que pode ser sintetizada em necessidades, tanto emocional, sexual, financeira, de reconhecimento, nós nos deixamos levar por isso, queridos. Nós corremos um grande risco também de perdermos o controle espiritual em nossas vidas, e aí simplesmente, assim como Esaú, tomarmos decisões essencialmente carnais. Corremos esse risco. E isso nos faz, meus queridos, isso é um sinal de alerta, onde nos diz, nos mostra que nós precisamos pensar muito bem antes de tomarmos decisões em nossas vidas. Decisões simplesmente tomadas em função da nossa alma, pela insanidade do nosso corpo. Afinal, você lembra que no Conexão, o nosso espírito, nós precisamos fazer o que com o nosso espírito? Me ajudem aí.
Precisamos exercitar o nosso espírito. E a nossa alma precisa estar em constante transformação. E o nosso corpo precisa estar sempre debaixo de disciplina, meu irmão. Mas se nós não vigiarmos, meu querido e minha querida irmã, e as emoções tomarem lugar da razão e da fé, eu e você corremos o risco de tomar decisões que podem comprometer o nosso amanhã. Assim como aconteceu com Esaú. Esaú comprometeu o futuro dele, comprometeu o futuro da casa dele, por causa de uma decisão. Meus irmãos, e isso não é diferente hoje. Não é diferente. Mas até porque, o que geralmente se diz hoje? O que geralmente se fala, meu irmão? A vida é minha. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Ninguém tem nada que meter o bico. Nós vivemos numa geração assim, meus queridos. Por isso, você percebe, a gente não pode falar nada para ninguém. Não é verdade? Quem é pai sabe que se não cuidasse um pai e uma mãe, desde pequenininho, não tiver posição dentro de casa, depois que cresce, não adianta falar mais nada. Está entendendo? Assim está a nossa geração do nosso tempo. Não houve ninguém. Se você facilita, por que a gente vê às vezes na escola, criancinhas pequenas não respeitam professor, não respeita esse, não respeita aquele, sabe por quê, meu irmão? Lá dentro de casa, aonde deveria aprender obediência, aonde deveria aprender a obedecer, está entendendo, meu irmão? Está faltando isso. Então é uma geração, queridos, que ninguém quer ouvir ninguém mais, nem a Deus. Está entendendo? As pessoas, elas ignoram, irmão, que elas não carregam apenas o DNA dos pais. Não. Eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui essa noite, você carrega algo muito maior do que o DNA do teu pai. Não, você carrega também uma herança espiritual sobre a tua vida, minha irmã. Esaú estava debaixo de uma promessa que ainda não havia se cumprido. Então, era apenas uma promessa, meu irmão. Por isso, meu irmão, enquanto não se cumpriu a promessa na tua vida, meu irmão e minha irmã, tenha cuidado com as decisões que você toma, porque elas podem comprometer o amanhã. Tenha cuidado. Como é ruim, por exemplo, voltando a falar de filho, né? Quando um filho sai de casa e deixa o pai ou a mãe preocupado, o pai e a mãe nervoso, porque sabe que o ambiente que o filho está frequentando, alguma coisa pode acontecer. Ninguém quer, mas sabe que pode acontecer. Como é triste isso, meu irmão e minha irmã. E esta é a realidade de muitas mães. E às vezes, inclusive, mães que estão sentadas conosco dentro da igreja, choram pelos seus filhos, que quando saem nesse mundo, não sabe aonde anda, não sabe com quem anda. Quantas mães que oram para que seus filhos não se embriaguem, não se prostituam, não caia no caminho das drogas. Ei, meu Deus do céu, quantas mães, quantos pais. Sabe por que isso acontece? Porque muitos filhos, eles acabam desprezando a bênção do pai e da mãe, acabam desprezando a bênção dos pais, ao invés de se terem isso como motivo de alegria, de satisfação. Não, isso é motivo de tristeza. Mas, meu irmão, quando um filho age assim, ele corre o mesmo risco de Esaú, de que a sua herança espiritual, ela venha a ser transferida para outro, meu irmão.
Você quer ver uma coisa? No próprio mundo corporativo, no mundo natural, nem falando de mundo da fé, meus irmãos, os melhores, geralmente isso acontece, os melhores profissionais em uma área, eles vêm de famílias que já atuam naquela área. Se não, veja os políticos. O que eles fazem, gente? Está entendendo? O pai foi bem sucedido na política. Olha só, eles pegam o sobrenome do pai e alavancam a vida deles, e eles já começam em vantagem em relação a um monte de gente. Os melhores advogados, por exemplo, também já largam em vantagem quando o pai é advogado. Por quê? A metade dos livros que o pai teve que gastar, o pai teve que suar, tá entendendo? Ele já larga tendo tudo isso disponível para ele, aquilo que daqui a pouco o pai levou anos para conquistar, meu irmão, ele já larga lá na metade do caminho. O filho de um empresário que decide seguir o caminho do pai, está debaixo da bênção do pai, meu irmão, enquanto aqueles que estão começando o seu negócio, estão aprendendo, estão errando, tropeçando, ele já larga lá na frente, com clientes, com carteira, experiência, porque ele se criou naquele meio. Só que hoje, na nossa geração, queridos, isso já não está acontecendo mais. Hoje em dia, seguir a bênção do pai, ouvir o pai, pensar nisso, valorizar isso, não faz muito sentido. Se não vejamos, por exemplo, Elon Musk. É para ser o homem mais rico da Terra, o homem que está montando o Uber espacial da NASA. O que se sabe da filha mais velha? A filha mais velha não quer saber de nada do pai. Eu quero trocar até meu nome, eu não quero esse nome. Steve Jobs, o criador da Apple, cara reconhecido no mundo todo, teve 4 filhos. Sabe o que aconteceu com os filhos dele? Nenhum recebeu o legado do pai. Nenhum quis saber da herança do pai. Atitudes rebeldes, atitudes de independência, atitudes tolas. Não que os filhos tenham que seguir a carreira dos pais, não é nada disso, meus queridos, tá? Mas essa rebeldia, nada mais, nada menos do que ela evidencia e manifesta que é uma geração orgulhosa, soberba e prepotente. Está entendendo, meu irmão? Até porque a bênção dos pais devia ser tudo que um filho deveria almejar. É tudo que um filho deveria sonhar. Tá? Mas porque desprezam, acabam perdendo. Meu irmão e minha irmã que me ouve essa noite, eu quero te dizer que se você escolher, decidir andar num caminho de honra, pode ter certeza, meu irmão ou minha irmã, o céu, o Senhor, Ele vai trazer, mais hoje ou mais amanhã, um tempo fabuloso de restituição na tua vida. Está entendendo? Inclusive do tempo perdido, o Senhor vai trazer. Está entendendo? Por isso, em nome de Jesus, não venda o teu direito de primogenitura por um prato de lentilhas moderno, por algo passageiro, por algo que fica escondido, meramente decisões carnais. Não, aquilo que Deus tem para mim e para você é algo eterno, meu irmão. Não te esqueça disso. Por isso, em nome de Jesus,
Eu quero ser uma voz profética aqui essa noite. E eu quero declarar sobre a tua vida que você não será contado entre os Esaús desta geração. Você será contado entre os Jacós, que agarram a promessa e não soltam até receber a sua bênção. Aleluia! Peniel, aleluia, lutou com Deus. Se precisar lutar, luta até com Deus, mas eu não te deixo enquanto não me abençoar. Aleluia. Por isso, em nome de Jesus, declara comigo bem forte, eu não vou ser Esaú. Eu vou honrar, eu vou carregar a bênção, a herança e o destino profético da minha família espiritual. Em nome de Jesus, meu irmão. Aleluia. Uma segunda coisa que nós vemos aqui em Esaú, que comprometeu o destino dele, através de uma escolha insensata, ele desprezou a bênção que, como já falei, que todos desejavam. A bênção que ele tinha, a bênção que estava só ele, querido. Os outros irmãos não tinham. Por mais que eles sonhassem, aquele lugar era só dele. Proteger a família, desfrutar de privilégio, porção dobrada, meu irmão. Ele simplesmente perdeu tudo isso. E aí, sabe o que a Bíblia? Sabe o que a Bíblia nos diz sobre Esaú? Sabe o que a Bíblia nos exorta sobre Esaú? Sabe sobre o que a Bíblia nos alerta sobre Esaú? Está lá em Hebreus capítulo 12, versos 16 ao 17. Não haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, arrependido, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A Bíblia está dizendo para cada um de nós, para que nenhum de nós venha a ser como esse homem. Está entendendo? Que perdeu a bênção, que envolvia todas essas características, que envolvia tudo isso, meu irmão. Mesmo sabendo, está entendendo? Ele, através de uma escolha, ele abriu mão, meu irmão. Aquilo sonho que era tão sonhado, tão desejado, quando caiu a ficha, quando ele se deu por conta, meu irmão, o tempo já havia passado. Já era tarde demais. A Bíblia diz que ele chorou, e ele chora diante do Pai. Pai, por favor, me abençoa. E o que o Pai diz, meu filho? Veio teu irmão antes de ti, e eu já o abençoei. Um futuro promissor esperava esse homem. Honra, autoridade, herança, respeito, mas tudo foi por água abaixo. Tudo foi perdido por causa de um prato de lentilha, meu irmão. Uma decisão, meu irmão. Por isso, em nome de Jesus, igreja, olha só, nós demos só uma passada nas reflexões desse mês, daquilo que nós compartilhamos nas nossas células. Olha só, escolha em nome de
de Jesus, sempre andar debaixo da bênção do Senhor e dos seus pais, tanto natural quanto espiritual, porque isso, meu irmão, é ainda muito mais importante nas grandes escolhas da vida, aquelas que vão afetar o futuro. Presta atenção, meu irmão, em nome de Jesus. Tenha esse coração focado na bênção de Deus na tua vida. 2005, eu estou com 40 anos. Uma decisão importante na minha vida. Tu aceita liderar? Primeira coisa que fiz, quando falo disso, 40 anos com um filho, primeira coisa, deixa eu falar com meu pai. Pai, me diz, pai, o que eu faço? Mas como disse, isso não é característico desta geração de hoje. Esta geração, ela não está nem aí. Por isso eu quero te dizer, se você tomou alguma decisão errada e quem sabe já carrega alguma marca, eu quero te dizer que ainda é tempo de restauração. Esse ainda é o tempo de se voltar para o Senhor e decidir andar no caminho da honra, porque em nome de Jesus tem uma porta aberta e a restituição está esperando você. Aleluia, em nome de Jesus. Não negocie a tua herança espiritual, meu irmão. Não negocie com o inferno. Aí eu vejo a importância de sermos pessoas espirituais, porque como é fácil ser carnal no nosso tempo, queridos. Como é fácil tomar decisão almática. Quantos irmãos já vieram falar comigo, me trazendo certas situações. A gente pergunta, meu irmão, você orou? O Senhor falou contigo sobre isso? O Senhor já falou contigo? Não. As pessoas não estão preocupadas com o que o Senhor quer dizer. Se o Senhor tem alguma coisa para dizer, é normal a gente tomar decisões naturais. Meu irmão, é isso, o risco aumenta. Sabe por quê? Porque o diabo, ele sempre começou lá no Éden e continua sendo o diabo até hoje, fazendo sabe o que, meu irmão? A mesma coisa, tentando trocar o seu destino, tentando trocar o teu futuro, a tua história em Deus, por um prato de lentilhas. Foi o que ele fez com Eva. Olha, dá vontade de comer essa fruta, é boa. Está entendendo? Ele faz a mesma coisa. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, esse é tempo, esse é ano de restituição, é tempo de cura, é tempo de restauração, meu irmão. Volte-se para o caminho da honra, reconcilie-se com o Senhor, volte a buscar ao Senhor Deus, que já liberou sobre a tua vida uma bênção toda especial. Acredite naquilo que o Senhor já liberou sobre a tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, creia, meu irmão. Por mais que o tempo esteja passando e parece que nada aconteça, foi o que estava acontecendo na vida de Esaú. E isso fez ele desistir da promessa, meu irmão. Mas em nome de Jesus, isso não vai acontecer com você. Em nome de Jesus, o óleo da unção, da vida, da graça e do favor de Deus vai escorrer sobre a tua cabeça. Em nome de Jesus, meu irmão. Porque esse é ano de restituição. É tempo de restauração de Deus na minha e na tua vida. Aleluia. E só para terminar bem rapidinho, Esaú desprezou uma bênção que transcenderia a sua geração. Queridos,
a Bíblia, quase nada ela fala sobre o fim de Esaú. Quase nada. Só alguns textos mais adiante, a Bíblia fala um pouco ali. Está entendendo? Só alguns. E já no Novo Testamento, só fala dele, falando sobre o exemplo de alguém rejeitado. O exemplo de alguém que trocou a bênção. Mas, sobre o final da sua vida aqui na terra, a Bíblia não registra nada. Sabe por quê, meu irmão? Porque no dia que ele desprezou a bênção de Deus que estava sobre ele, tinha uma bênção sobre a vida dele. Eu pergunto, tem alguém abençoado aqui essa noite? Meu irmão, então o que quer dizer com isso? Tem uma bênção de Deus sobre a tua vida. Havia sobre a vida de Esaú, mas no dia que ele desprezou essa bênção que estava sobre a sua vida, e Jacó a agarrou, sabe o que aconteceu, meu irmão? A partir desse dia, o holofote do céu, a atenção do céu, o favor do céu saiu de sobre Esaú e começou a acompanhar Jacó. Se concentrou sobre a vida de Jacó. E foi tão forte isso, meu irmão, foi tão forte isso, que a partir de então, a partir desse momento, até a forma como Deus se apresentava à humanidade mudou. Ficou diferente. Senão eu vou só citar alguns textos, vocês podem ler em casa depois. Êxodo capítulo 3, verso 6, versículo 15, Deuteronômio 1:8, Mateus 22, verso 32. O que tem de comum nesses textos? Quando o Senhor está se apresentando, lá ele está dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e eu sou o Deus de Jacó. Olha só, lá nos Salmos, tem vários Salmos, mas um deles só, o 46, olha o que está dizendo ali. Está dizendo ali que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Já no Salmo 114, verso 7, está dito: treme, ó terra, diante do Deus de Jacó. Olha só o que tem de comum nesses textos, meus queridos. Olha como o Senhor está se apresentando. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Se, meu irmão, só que esse lugar aqui não era de Jacó, esse lugar era de Esaú. Pois se Esaú não tivesse feito aquela escolha, até hoje, dia 5 de outubro de 2025, nós estaríamos lendo na nossa Bíblia: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. O Deus de Esaú. Até hoje. Mas porque ele desprezou, o nome dele não entrou no memorial eterno. O nome de Esaú, querido, não passou a fazer mais parte do memorial de Deus. Em contrapartida, o nome Jacó, o nome daquele que não merecia, o nome daquele que não era o queridinho do pai, por sua vez, olha só, se tornou um dos nomes mais citados na Bíblia. É o quarto nome mais citado na Bíblia, é o nome de Jacó. Ele só fica atrás de Jesus, de Moisés e Davi, meu irmão. E tudo isso, olha só, tudo isso começou no exato momento em que Esaú disse: de que me adianta? De que me serve essa tal da bênção diante do estado que eu estou, com essa atitude,
Com essa escolha, Esaú abriu mão de um destino eterno e terminou os seus dias no anonimato. Morreu na terra do esquecimento, porque desprezou a bênção do Pai. E o que aprendemos? Meu irmão, a bênção que você carrega, você que me ouve essa noite, a bênção que você carrega, ela é muito maior que o seu CPF. Ela é muito maior do que você. É uma marca eterna, meu irmão, que Deus quer imprimir na tua linhagem. Por isso, em nome de Jesus, ó meu irmão, minha irmã, seja lembrado no céu como foi Jacó, e não esquecido na terra como foi Esaú. Jamais venda a sua bênção, não barganhe, não negocie a unção de Deus na sua vida. Não jogue fora o seu destino por algo momentâneo. Não deixe que a glória que deveria estar sobre a sua casa, não deixe que a glória que deveria estar sobre a tua família, sobre a tua posteridade, ela seja transferida para outra. Em nome de Jesus, eu profetizo essa noite que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó vai ser, em nome de Jesus, o Deus da tua geração, o Deus da tua família. Ele será conhecido, sim, como Deus da tua casa, o Deus do teu ministério, o Deus da tua descendência, de maneira que você, em nome de Jesus, não vai morrer no esquecimento. Você vai viver o legado de honra. Você vai viver em nome de Jesus. Então, mais uma vez, comigo, declare em alto bom som: eu não sou Esaú. Eu não desprezo a bênção de Deus sobre a minha vida, mas eu a agarro com as minhas duas mãos. Vamos levantar em nome de Jesus. A maioria já passou pelo encontro aqui. A primeira palavra impactante do encontro é justamente essa declaração: eu agarro com as minhas duas mãos. Eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Sabe por que ele tinha esse coração? Porque ele valorizava a bênção de Deus. Ele discernia o que era de Deus e o que não era, e ele se apegava. Era isso que ele mais queria na sua vida, era a bênção de Deus. Oh, e eu pergunto: tem alguém aqui essa noite que anseia pela bênção de Deus na sua vida? Então imita Jacó. Imita Jacó, valoriza aquilo que é do Senhor, valoriza e anda no caminho que honra ao Senhor. Sabe, na Inglaterra, no castelo de Windsor, tem uma galeria que homenageia soldados que lutaram na Segunda Guerra. E lá tem muitos quadros, tem muitas molduras com foto e nome de muitos soldados que honraram a pátria. Eles foram diferenciados. Só que lá no meio tem muitas molduras lá que não tem foto, que não tem nem nome. Sabe por quê, queridos? Aquelas molduras vazias representam soldados. Eles até estavam na luta, eles até lutaram, mas eles não honraram a pátria. E porque não honraram a pátria, eles também não foram lembrados. Ficaram no esquecimento. O que eu quero dizer com isso, meu irmão?
eu quero te dizer que a honra, que é um dos nossos valores, nossa última reunião de liderança que nós estávamos falando, valorizamos a cultura da honra, de honrar nossas autoridades, honramos. A honra projeta você para o futuro, mas a desonra te aprisiona no esquecimento. Quem honra jamais será apagado da memória de Deus. Afinal, está escrito lá no Salmo 112, verso 6: o justo será lembrado para sempre. João 12, 26. Olha o que está escrito: quem me honrar, meu Pai o honrará. Esaú, queridos, até foi contado, mas não foi lembrado. Jacó, por sua vez, foi lembrado, e até hoje o nome dele ecoa debaixo dos céus. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, meu irmão, você que não quer ser apenas contados, mas você que quer ser lembrado, quer ter uma vida que não se apaga, você que quer deixar um legado que atravessa a geração, você que não quer ser apenas uma moldura vazia, mas quer ser uma foto viva na galeria dos heróis da fé, meu irmão, esse é o ano, esse é o tempo de você decidir viver no caminho da honra. Honre a Deus acima de qualquer coisa com a sua vida, e Ele vai te honrar também diante dos homens. Honre seus pais. Pode ter certeza, a sua vida será longa e próspera na terra. Mas também honre o seu chamado. Honre o seu chamado, e a sua unção, pode ter certeza, vai ser multiplicada. Em nome de Jesus, honre a sua herança espiritual, meu irmão. A herança que você recebeu, e a sua descendência será lembrada na terra, em nome de Jesus. E eu também declaro que você não será uma moldura vazia. Não, o seu nome, mais uma vez, não será esquecido. O seu legado, a sua herança não será apagada. Mas em nome de Jesus, você está vivendo dias que serão lembrados no céu e na terra como alguém que honrou a Deus até o fim. Uou, em nome de Jesus. Se você crê comigo, tem alguém que crê comigo nessa noite? Então levante a tua mão mais uma vez e declara mais uma vez comigo, em nome de Jesus: eu escolho a honra. Eu não serei uma moldura vazia. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó será também o meu Deus, o Deus da minha geração, o Deus da minha casa e o Deus da minha família, em nome de Jesus. Você que crê nisso, que declarou, dá um aplauso a Jesus, cheio de fé, cheio de fé, e traz a honra. Traz a honra para a tua vida no dia a dia, durante a semana. Não te esqueça disso. Não te esqueça disso. Valoriza esse caminho, viu, queridos? Valoriza, porque vai reverberar, vai ecoar na eternidade o fruto da honra na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos então direto para a nossa celebração de ceia, porque o tempo está passando. Querido, você que ainda não passou pela experiência do batismo, você pode sentar para
ficar bem tranquilo, tá? Porque nós entendemos que esse momento é para aquele que já passou por esta experiência, a experiência do batismo nas águas. Ok, queridos? Então temos os irmãos se posicionando atrás. Você pode sair do teu lugar então e pode vir pegar o teu cálice. Vem adorando. Tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. Tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. Tudo que eu fizer, isso, vem adorando, vem adorando. ainda será muito pouco. Há uma herança eterna sobre a tua vida. Você está debaixo de promessa. Tudo que eu fizer tem um destino glorioso muito pouco para a tua história, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. É um caminho poderoso, um caminho trilhado através da honra. Satanás não vai te roubar, o inferno não vai te alcançar. Está consumado por causa da honra. Aleluia, aleluia, por causa da honra. O que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus, Ele foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, vocês estão anunciando a morte do Senhor. O preço que garante, o preço que foi pago para te dar direito a essa herança eterna, até que Ele venha, em nome de Jesus. Semelhantemente, também está escrito, depois de cear, Ele tomou o cálice dizendo: este cálice é o sangue, é o meu sangue derramado por vós, o sangue da nova aliança. Fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, queridos? Ele pagou o preço que eu e você não podia pagar. Aqui está a garantia de que a promessa dele vai se cumprir, por mais indigno, por mais não merecedor que eu e você seja, por mais pequeno que você seja, assim como Jacó, mas por causa da honra, a bênção vai se confirmar na minha e na tua vida. E você que goza desta convicção, coma e beba com alegria do pão e do cálice em nome de Jesus. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, acesso liberado, pode entrar. Em nome de Jesus. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar.
seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu o brado, está consumado. Mais uma vez. Canta com força. Canta. Que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu o brado, está consumado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Palavra poderosa de Deus para as nossas vidas. E você, meu amado irmão, não saia desse lugar. Você, homem, abrace no mínimo outros 10 homens. Você, mulher, da mesma forma. E essa festa continua durante a semana. Semana de jejum, semana de oração, semana de célula, semana do poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Se você quer saber tudo que está rolando aqui, dá o seu like aí ó, e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece com essa família. É isso aí.